Esse é o seu universo. Uma bolha flutuando na espuma cósmica da existência. Toda bolha ao redor tem pequenas variações, mas quanto mais longe você fica do seu universo, maiores são as diferenças. Um artigo publicado recentemente explorou a possibilidade de que existam muitos universos diferentes, com cada um deles tendo suas próprias leis físicas. Se isso for verdade, pode haver universos onde a vida é possível de maneiras que não podemos imaginar em nosso próprio universo. O artigo se concentra em como os diferentes elementos químicos podem afetar a habitabilidade desses universos alternativos, e isso pode ter implicações incríveis para a busca por vida e nossa compreensão do universo como um todo. A ideia do multiverso surgiu como uma resposta a uma questão fundamental da física. Por que as leis da natureza são como são? Por que a gravidade é tão fraca em comparação com outras forças fundamentais? E por que as partículas subatômicas têm as massas que têm? A resposta pode ser que essas leis não são únicas, e sim variáveis. Em outras palavras, pode haver muitos universos diferentes, cada um com suas próprias leis físicas. Aviso. Instável. Temperatura mental. Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas ela tem sido explorada por alguns dos maiores nomes da física moderna. O físico teórico Brian Greene argumenta que o multiverso é uma consequência natural da teoria das cordas, uma das principais teorias candidatas para unificar todas as forças fundamentais da natureza. Imagine que eu tenha uma árvore bonita que está cheia de laranjas e eu me pergunte, do que é feita a laranja? Como eu responderia a essa pergunta? Bem, para responder a essa pergunta, eu quero olhar profundamente dentro da laranja. Então eu amplio e amplio novamente. Se eu continuar fazendo isso, cada vez mais profundo, mais cedo ou mais tarde eu começo a ver moléculas. Mas moléculas não são o fim da história, porque eu posso ampliá-las, e se eu as tornar grandes o suficiente, mais fundo dentro delas, eu começo a ver átomos. Átomos também não são o fim da história, porque temos elétrons orbitando ao redor do núcleo, e principalmente espaço vazio dentro do átomo. Mas mais fundo dentro, nós vemos o núcleo. Então, se eu pego isso e o amplio, vejo que o núcleo é feito de partículas de nêutrons e prótons. Eu ainda encontro 4 partículas, pequenos e minúsculos quarks. Até aqui, é onde a ideia convencional parou. A teoria das cordas sugere que dentro dessas partículas há algo mais. Então, se eu pegar um pequeno quark e o ampliar, a ideia convencional diz que não há nada dentro, mas a teoria das cordas diz que vou encontrar um pequeno filamento. Um filamento de energia, como uma corda de violino, e assim como a corda em um violino, se eu a tocar, ela vibra, criando uma pequena nota musical que eu posso ouvir. As pequenas cordas na teoria das cordas, quando vibram, não produzem notas musicais, elas produzem as próprias partículas. Então, o que é um quark? Nada além de uma corda vibrando em um padrão. E um elétron também não é nada além de uma corda vibrando em um padrão diferente. E um neutrino? Não é nada além de uma corda vibrando em padrões diferentes ainda. Então, se eu juntar tudo isso, tenho minha laranja comum. Se essas ideias estiverem corretas, elas são especulativas, mas se estiverem corretas, mais fundo dentro da laranja ou qualquer outra peça de matéria, há nada além de uma sinfonia cósmica de cordas dançantes e vibrantes. Essa é a ideia básica da teoria das cordas. Segundo Greene, a teoria das cordas previa a existência de pelo menos 10 dimensões espaciais e muitos universos diferentes. Outro defensor do multiverso é o cosmólogo Max Tegmark. Ele argumenta que o multiverso não é apenas possível, mas também inevitável. Segundo ele, se o universo for infinitamente grande e homogêneo, ou seja, se ele parecer igual em todas as direções, então essas configurações possíveis de matéria e energia devem existir em algum lugar.
A coisa incrível que descobrimos é que é extremamente difícil fazer somente o que vemos, fazer somente essa parte do espaço da qual a luz tem tempo para chegar até aqui e não fazer mais nada e parar. Por exemplo, a melhor teoria que temos sobre como fazer esse espaço é a teoria da inflação e ela simplesmente continua e continua e continua. Você começa com uma pequena quantidade de espaço e Einstein nos ensinou que você pode produzir mais espaço, esticá-lo para criar mais galões de espaço sem precisar tomar o espaço de alguém que já tem um espaço. Aí, uma vez que você começa, nunca mais para, e continua em todo lugar, criando mais e mais. Então, o que você está dizendo é que o mecanismo que temos confiança que criou o universo como o vemos hoje não para. Se precisamos disso para construir o universo como ele é hoje, e essa teoria fará sua própria coisa, que é criar mais universos? É isso mesmo? Bom, as pessoas tentaram muito criar uma teoria que apenas faz o que vemos e depois para. Mas nunca vi uma convincente. É muito mais fácil continuar indo. Então, para explicar o que temos atualmente, a mesma teoria exigiria que aumentássemos o número de universos. Isso faz sentido. Nosso universo é apenas uma região finita do espaço. Então não é tão louco imaginar que você teria mais universos. Existem modelos matemáticos onde o espaço é como um donante. Você vai muito longe e volta pelo outro lado. Mas isso é um pouco insatisfatório. Porque então você de repente precisa explicar por que exatamente esse donant é do tamanho do que podemos ver agora. Quando no passado o que podíamos ver era muito menor e no futuro o que podemos ver é maior. Você acabou de se dar mais uma pergunta sem resposta e está tentado a se livrar de todo esse espaço. Mas como podemos testar a ideia do multiverso? A resposta é que por enquanto não podemos. Como os universos diferentes estão separados por distâncias inimagináveis, é possível que nunca poderemos observá-los diretamente. No entanto, existem algumas maneiras indiretas de testar essa ideia. E uma delas está em procurar evidências de que as leis da natureza são realmente variáveis. Se a ideia do multiverso for verdadeira e houver muitos universos diferentes com leis físicas variáveis, então pode haver universos onde a vida é possível de maneiras que não podemos imaginar em nosso próprio universo. E isso ocorre porque as leis da natureza afetam diretamente a química e a física dos ambientes planetários, o que por sua vez afeta a possibilidade de vida. Por exemplo, em um universo onde as forças fundamentais são diferentes das que conhecemos, pode haver elementos químicos diferentes ou reações químicas diferentes que permitam a existência de formas de vida completamente novas. No entanto, essa ideia também levanta algumas questões interessantes sobre o que realmente significa a vida. Se as leis da natureza são tão diferentes em outros universos, então as definições tradicionais de vida podem não se aplicar. Além disso, se houver muitos universos diferentes com formas de vida completamente novas e desconhecidas, a abundância de elementos químicos neste universo pode afetar a sua habitabilidade, pois a química é fundamental para a vida como conhecemos. Por exemplo, o carbono é um elemento crucial para a vida na Terra, pois é capaz de formar ligações químicas complexas com outros átomos. Se houver a escassez de carbono em um universo, isso pode tornar muito mais difícil ou impossível a existência de formas de vida baseada no carbono. Então, embora a abundância de elementos químicos seja importante para determinar a habitabilidade do nosso próprio universo, ela não deve ser vista como uma limitação absoluta para outras formas possíveis de vida. O artigo utilizado para criar essa publicação explora 3 efeitos diferentes que podem alterar drasticamente as abundâncias de elementos em um universo. Entre eles está a queima alfa, o nome dado ao processo nuclear que ocorre em estrelas massivas, onde ele pode produzir elementos mais pesados do que o ferro, como o ouro e o urânio. No entanto, também pode esgotar rapidamente os estoques de elementos leves como o carbono e o oxigênio, o que pode afetar a formação de planetas habitáveis. O segundo ponto abordou a estabilidade isotópica, que se refere à tendência dos átomos de um elemento químico se decompor ao longo do tempo, e isso pode afetar a abundância relativa dos diferentes isótopos de um elemento químico, o que por sua vez pode afetar gravemente a química do universo, o que nos leva ao terceiro ponto mais importante. A relação metal-rocha, que se refere à proporção de elementos metálicos como o ferro em relação aos outros elementos rochosos como o silício em um planeta ou sistema planetário, com variações nessa proporção
podem afetar a formação de planetas e sua capacidade de sustentar vida, pelo menos da forma que conhecemos. E exatamente esse ponto pode indicar que estamos rodeados em um universo com vidas tão diferentes a ponto desses universos serem totalmente inabitáveis para nós, assim como o nosso deve ser para eles. Mas por que essa hipótese de outros universos surgiu? A imagem do Planck CMB é uma representação do universo primordial logo após o Big Bang, mostrando pequenas variações de temperatura que indicam diferenças na densidade do universo, representadas por cores diferentes. O som das paredes do universo. Essa radiação cósmica de fundo foi uma das principais evidências da teoria do Big Bang prevista pelo modelo cosmológico padrão. Descoberta acidentalmente em 1964, ela reforçou a validade do modelo cosmológico construído com base nas equações de Einstein. Entretanto, ainda há mistérios em relação a essa radiação, como as regiões com temperatura mais fria e quente, e que intrigam os cientistas. Alguns teorizam que essas diferenças possam estar relacionadas a outro universo que teria encostado no nosso em algum momento da existência dele. Apesar do estudo destacar que a ideia do multiverso, ou seja, universos diferentes além do nosso próprio universo observável, serem possíveis, ela ainda é altamente especulativa e requer mais pesquisa para ser confirmada ou refutada. Mas é fácil imaginar que algo assim seja possível. Afinal, onde todo o nosso universo se sustenta? E se ele cresce, é porque ele tem limites. Então o que há fora desses limites? Quem comanda essa base onde ele se expande? E o que tem fora dessa base e qual o seu tamanho? Essas são questões onde a física não alcança, o que nos faz levantar muitas questões filosóficas e científicas difíceis de responder. Nos últimos anos, nós, humanos, descobrimos muitas coisas sobre o nosso universo, mas isso nos leva a outra questão muito interessante e controversa. Poderia haver outros universos e temos alguma evidência disso? Antes de falarmos sobre universos paralelos, vamos nos lembrar do que queremos dizer com o nosso universo primeiro. Nosso universo não significa tudo o que existe, significa simplesmente a parte do espaço da qual a luz teve tempo para chegar até nós durante os 13,8 bilhões de anos desde o Big Bang. Portanto, se o espaço for maior que isso, haverá outros universos, outras regiões do mesmo tamanho, mais distantes. Se quisermos saber o que está acontecendo na galáxia ali, temos que esperar bilhões de anos para que a luz chegue até nós, então não podemos ver nada fora do nosso universo. Uma das razões pelas quais isso é tão controverso é porque muitas pessoas dizem: isso é apenas um absurdo filosófico estúpido. Se nunca podemos ver universos paralelos, então não é ciência. É como falar sobre fantasmas ou algo que você não pode ver. Mas é na verdade mais interessante do que isso. Porque universos paralelos não são uma teoria, eles são uma previsão de certas teorias que podemos testar de várias outras maneiras. Para explicar o que quero dizer com isso, vamos olhar para outra teoria primeiro, a teoria da gravidade de Einstein, a relatividade geral. Ela prevê um monte de coisas que podemos testar e observar, como o movimento de Mercúrio ao redor do Sol, a curvatura da luz pelas estrelas, a dilatação do tempo que você pode medir com seu GPS e seu telefone, etc. E por causa disso, levamos a relatividade geral muito a sério como uma teoria científica, o que significa que temos que levar a sério tudo o que ela prevê, mesmo coisas que não podemos observar, como o que acontece quando você cai em um buraco negro.
A teoria da relatividade geral de Einstein prevê exatamente o que acontece dentro de buracos negros, mas não posso ir observá-lo e depois publicar os resultados em uma revista científica aqui na Terra. Mas se um dos meus colegas disser, "Ei, Max, não gosto de buracos negros", eles não podem simplesmente optar por tirar os buracos negros, pois isso é previsto pela teoria. Se eles quiserem se livrar dos buracos negros, eles realmente terão que inventar uma teoria diferente da gravidade, outra teoria matemática que seja diferente da de Einstein, que não tenha buracos negros, mas que possa explicar tudo mais que Einstein explicou. E isso tem se mostrado muito difícil, tão difícil que depois de 100 anos ou mais tentando, muitas das pessoas mais inteligentes do planeta falharam em fazer isso. O ponto aqui é que, para uma teoria ser científica, não é preciso ser capaz de observar tudo o que ela prevê, é preciso ser capaz de observar pelo menos uma coisa que ela prevê. E se isso te convence a acreditar na teoria, você também precisa levar a sério as outras coisas que ela diz. Agora, o que isso tem a ver com universos paralelos? Em primeiro lugar, temos uma teoria diferente, a teoria da inflação na cosmologia. É também uma teoria científica que prevê um monte de coisas que testamos e observamos com muito cuidado na radiação cósmica de fundo microscópico e em mapas tridimensionais de galáxias. É atualmente a teoria mais popular em minha área para explicar o que causou o nosso Big Bang. Foi pioneirizada por Alan Gantes, André Linde e outros. É uma teoria matemática bela e também prevê universos paralelos. Em particular, prevê que o espaço em si não é apenas realmente grande, mas que o espaço é na verdade maior do que nosso universo, talvez até infinitamente grande. Então, a lógica é que se a teoria da inflação estiver correta e a levarmos a sério, temos que levar a sério a ideia de que o espaço é maior do que nosso universo, que existem universos paralelos, outras regiões do espaço que estão longe demais para nós vermos. Eu chamo esses universos paralelos de nível 1, porque eles não são tão diferentes do nosso universo. A diferença é que lá, as partículas começaram em lugares diferentes, então as galáxias se formaram de maneiras diferentes, e se houver pessoas por lá, elas ainda aprenderão as mesmas coisas nas aulas de física, mas podem aprender coisas diferentes nas aulas de história, porque as coisas começaram de maneira diferente e a história se desenrolou de maneira diferente. A coisa fascinante sobre os universos paralelos é que a questão mais interessante agora para mim não é se eles existem, mas quantos tipos diferentes existem. Standing on the edge of time, there's no